dia, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. E eu sou o Marcelo. Você que não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E a nossa convidada de hoje largou engenharia para inspirar mulheres empreendedoras através do digital. Está há 2 anos e meio no mercado, já faturou mais de 2 milhões de reais criando funis milionários. Seja muito bem-vinda, da Lila Inspira! Vamos nos inspirar com ela hoje, né? Seja muito bem-vinda, Águia Soberana! Obrigada, Marcelo. Obrigada, Carol. É uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que será o podcast mais inspirador que a KiwiFi já gravou aqui. Eu tenho certeza. Começou com a energia lá em cima, hein? E olha, Lila, eu sei que você já fez muitas coisas até chegar aqui. Mas conta pra gente quem é a Lila que inspira. E o que é tudo que você passou até conquistar tanto no digital? Eu sou engenheira de formação. Em 2017, eu estava construindo barragens. A minha carreira toda foi construindo barragens, com construção pesada, estradas, barragens. E enquanto eu estudava, era o meu sonho fazer grandes obras. E chegou um determinado momento da minha carreira que, apesar de estar como superintendente, ser muito bem sucedida, eu comecei a me questionar, será que é isso que eu quero construir nesse planeta? É esse o legado que eu quero deixar de barragens? Por mais que eu tentasse inspirar as pessoas, inspirar os colaboradores nos canteiros de obras. Os meus canteiros de obras tinham jardins floridos, comedores de passarinhos. Por mais que eu tentasse fazer a minha diferença, eu percebi que a visão e os valores da empresa e do mercado como um todo eram muito diferentes dos meus. E chegou um momento que eu entendi que o meu caminho era seguir a minha própria jornada, construir e escrever a minha própria história, considerando os meus valores, as minhas crenças, e comecei a empreender em 2018. De lá pra cá, eu abri 5 negócios diferentes, fiz sociedade sem escolher direito com quem que eu tava fazendo sociedade, enfim. Comecei e larguei 5 negócios diferentes, que hoje tem muito sucesso com os meus sócios. E no auge da pandemia, em 2020, no comecinho de 2020... quando eu tinha acabado de fazer, depois de 3 meses de um negócio, o maior evento da América Latina para construção industrializada Light to Frame, um evento prático com montagem e tudo, tinha agenda fechada para o ano de 2020. Com a notícia da pandemia, esse negócio eu precisei paralisá-lo, e foi quando eu entendi, depois de ter criado tantos negócios e ter abandonado ou deixado com os meus sócios sem pegar nada, sem colocar nada no meu bolso, eu entendi que o meu negócio era justamente criar negócios para os outros, não para mim. E foi quando eu decidi falar sobre empreendedorismo sem saber exatamente o que eu ia vender, como eu ia fazer isso, mas eu me coloquei em movimento. Então, em meados ali de 2020, comecei o perfil A Lila Inspira. Estamos aqui até hoje, muito felizes e me sentindo muito realizada com essa jornada. Poxa, que legal, meu. E assim, você veio empreendedora, né? Começou 5 negócios. Sim. E como você disse, você percebeu que você consegue criar negócios para os outros. E aí, os 5 negócios que você criou, apesar de você ter abandonado, tem sucesso hoje com seus sócios. Sim. Meu, A 180 Engenharia em Belo Horizonte é uma empresa que constrói jardins verticais, algo que não existia ainda em BH. Os Melhores e Mais Rápidos, que foi esse negócio educacional voltado para a construção industrializada no país. E sempre tinha alguma causa envolvida. Os Melhores e Mais Rápidos era revolucionar a construção civil no Brasil, industrializando, tornando as obras mais eficientes, mais limpas, valorizar a mão de obra, ter um ambiente de trabalho mais digno. Então, assim, sempre tinha uma causa, sempre tinha um branding por trás, apesar de que naquele momento eu não sabia do que era um branding. Eu lia muito, estudava muito, mas eu estava skin in the game, assim, eu tava ali criando um negócio e começando, e eu percebi que eu tinha muita habilidade pra fazer isso. Então eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer, eu vou criar negócio pros outros. E nesse momento foi quando eu precisei tomar uma decisão, porque ali com a notícia da pandemia, eu vi que o meu negócio não podia continuar, e eu tinha o financiamento da minha casa, né? Eu contei pro Marcelo e pra Carol que a primeira empresa que eu criei é essa empresa para construção industrializada. E como eu não tinha experiência, eu construía barragens, né, gente? Eu precisei fazer alguma obra para poder
chegar para as pessoas e falar, olha, eu posso construir sua casa com essa metodologia super inovadora, mas cadê, né? Deixa eu ver essas obras. Eu precisava ter pelo menos uma, e essa uma foi a minha própria casa. Então, sua casa foi seu protótipo. Foi meu protótipo. Então, eu peguei a minha reserva financeira, construí minha casa, que também seria o protótipo, né? A primeira obra da minha construtora. E ali, no momento da pandemia, eu percebi que ou eu vendia a minha casa para continuar empreendendo, ou eu voltava para o mercado de trabalho, porque eu tinha um financiamento com essa casa, eu não consegui fazer tudo com a minha reserva financeira. Então, eu decidi vender a minha casa pelo preço que fosse, naquele momento, no auge da pandemia, para eu poder empreender e seguir com o meu projeto. Não que eu precisaria desse recurso para investir, mas para eu ter a leveza e a tranquilidade de seguir nessa jornada empreendedora, sem ter que voltar para o mercado de trabalho. E foi isso que eu fiz em 2020. Nossa, é curioso que você queria... Você falou, eu tinha uma missão, eu tinha um propósito, né? Eu queria inspirar pessoas, queria me conectar com a minha missão de vida, e você tava numa carreira que não tava alinhada, mas você já tinha sucesso, pelo menos financeiro, nessa carreira, né? E aí você começou a compartilhar suas experiências voltadas a marketing e tudo mais. Só que nesse momento você já pensava em rentabilizar através do marketing, ou foi uma coisa que surgiu meio que como um hobby, necessidade, assim, interna? Eu já pensava. No momento que eu percebi que a jornada no corporativo, como superintendente, como engenheira que fosse, que não fazia mais sentido para mim, e quando eu decidi empreender abrindo essa construtora, eu pensei, eu vou, desde o momento de viabilizar, de desenhar esse projeto, até a construção, eu vou compartilhar isso na internet, porque de alguma forma isso vai trazer algum resultado ali na frente que eu ainda não sei qual é, mas eu já comecei ali desde o primeiro momento, assim, o primeiro desenho que eu fiz dessa casa com aquarela, inclusive, eu sou artista desde pequena, assim, eu desenho... Ela tava contando nos bastidores que desenha quadro desde pequena. Desde pequena, eu pinto, eu sabia que você era cantora. Também. Não, vários talentos aqui escondidos, já com rádio, tá? vários talentos escondidos. Não é à toa que ela é a Lila Inspira, não é mesmo? É, gente. Inspira. Já tinha, quando você criou o Instagram, já era Lila Inspira? O primeiro não, era Obra com Prosa. E aí, depois que acabou a obra, acabou essa empresa, foi Negócio que Inspira. E aí, depois virou a Lila Inspira. Lila, inclusive, é o meu apelido de infância. Meu nome é Marília Monteiro. Inclusive, o roupão e tudo que a KiwiFi preparou pra mim, tá lá, Marília Monteiro. É o meu nome. Marília Monteiro é um nome tão forte, Marília né? Monteiro. Parece até Poderoso. nome de cantora. Marília Monteiro. Com vocês, Marília Monteiro, MM, verdade? Então, é um nome forte, sim. É um nome forte. Era o meu nome na engenharia, né? Marília Monteiro. Nossa, poder, impactante. Né? E a Lila foi um resgate mesmo da minha essência. Então, nesse momento dessa decisão, vou vender minha casa, vou recomeçar minha vida, reconstruir tudo e não quero mais saber de engenharia. Acabou a engenharia pra mim, porque foi uma outra decisão que eu tomei. Rasguei meu diploma, rasguei carteira. Falei, eu preciso reescrever isso, eu preciso voltar nas minhas origens, eu preciso entender qual é o meu caminho. Nesse momento, eu falei, cadê a Lila? Deixa eu chamar ela aqui de volta, deixa eu reconhecê-la, deixa eu conversar com ela, deixa eu entender o que pra ela faria sentido. Então, foi quando eu falei assim, cara, quero voltar a me chamar de Lila, a me enxergar como Lila. Porque era o nome que a minha família, meus amigos me chamavam lá na infância. E eu percebi, essa é uma jornada muito natural para quem busca o seu propósito. É uma desconstrução, é uma despersonalização daquilo que você pensa que você é e que, na verdade, não é. Então, você se desmonta, você se desconstrói para se reconstruir mais alinhado com a sua essência, com a sua natureza. Então, foi isso que aconteceu. E o Lila, então, retomei aí em 2020, assim, em termos de apresentação pessoal, né? Porque com a minha família e amigos sempre foi Lila mesmo. E pra você, assim, o que é propósito? Porque, assim, muitas pessoas têm uma ideia de propósito como sendo assim, eu não descobri meu propósito, então eu vou viver numa angústia eterna porque isso aqui não é meu propósito. O que, de fato, você entende por propósito? Qual é a sua visão sobre isso? A gente constrói o propósito da gente com base no que faz sentido pra gente naquele momento. Então, em 2020, quando eu precisei tomar essa decisão, eu criei um propósito. Considerando o que eu tenho pra deixar nesse mundo, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar como legado se depois de amanhã minha vida acabar,
se eu estiver seguindo nesse caminho, vai fazer todo sentido para mim. Naquele momento, o que fez sentido para mim, considerando que eu tinha vivido até ali, era criar negócio para os outros. Porque eu tinha vivido os meus fracassos ali, abandonando negócios, não colocando nenhum dinheiro no meu bolso. Então, naquele momento, eu criei esse propósito que fazia todo sentido com a minha jornada até ali. Então, o propósito é isso, não é algo que está lá na frente, que você ainda nem está preparado para aquilo. A gente vai desenhando isso. E isso vai se reformulando, a gente vai amadurecendo esse propósito ao longo dessa caminhada. Então, propósito para mim é isso. Como eu posso ser mais humana? Como eu posso me construir como ser humano e contribuir nesse planeta para outros seres humanos, levando em conta o que eu tenho até aqui, como aprendizado, como história. É isso para mim. Legal. Muito bom. E assim, Lila, quem acompanha o seu trabalho na parte do marketing digital, muitas pessoas não só se inspiram, mas aprendem com você também como construir negócios digitais, né? E muitas pessoas te conhecem pelos funis milionários. Então eu queria entender qual o conceito por trás dos funis milionários, como é que eles funcionam? É a estratégia mais simples e mais eficiente de vendas da internet. Eu costumo falar isso com as minhas alunas, com a minha audiência, porque a gente transforma qualquer conteúdo, independente do formato, se é um carrossel, se é um reel, se é um story, se é um e-mail, a gente transforma qualquer conteúdo em um funil de vendas, capaz de levar um público, uma pessoa que não te conhece, do topo até o fundo do funil em menos de 5 minutos. A grande sacada dos funis milionários está relacionada com uma comunicação emocional, alcançar o inconsciente do seu público, uma comunicação emocional, uma comunicação inspiradora e que passa por todas as etapas do funil dentro de um único conteúdo. E com a automação a gente escala isso porque essa venda vai acontecer ali, se for no Instagram, dentro do direct, por exemplo. Então lá em 2021, em função dessa visão e dessa habilidade um pouco mais racional, lógica da engenharia, questionadora, de resolver problemas complexos, eu via o marketing digital e tudo que eu tive que fazer até aqui ou até ali como algo muito complexo, pesado, difícil, live, topo, meio, fundo de funil, posta todo dia. E para mim aquilo começou a não fazer sentido porque eu não estava tendo resultado e o esforço era muito grande. Então eu comecei a questionar, será que essa é a única forma de viver do digital? Será que existe alguma outra forma? Por que tem que produzir conteúdo de topo, de meio e de fundo de funil? Quem disse que tem que ser assim? E se eu pegasse a estratégia de lançamento e todos os pontos mais importantes de uma estratégia que leva à conversão, se eu pegasse esses pontos chaves e colocasse dentro de um único conteúdo? Eu posso fazer isso? E aí eu comecei a testar isso em 2021, 2022. Foi o auge, assim, porque realmente disseminou isso. Eu comecei a transformar reels em funis de vendas, então comecei a vender com reels. E pluguei a automação lá no começo de 2022 para escalar isso. Então foi um boom mesmo. Foi quando eu também comecei a ser conhecida como a Lila dos Funis Milionários. E foi muito massa. Você consegue dar um exemplo, assim, só pra ambientar a galera, de como de como funcionaria um funil milionário, assim, num conteúdo de carrossel, por exemplo? Só pra trazer um pouco mais de perspectiva pra quem tá assistindo. Sim. A capa, né? O primeiro segundo, o primeiro impacto de um conteúdo, independente do formato, o primeiro passo para um marketing eficaz é chamar a atenção. Então, pra gente levar uma pessoa que nem te conhece, que nem tá pensando em comprar nenhum produto relacionado ao seu assunto, o primeiro passo ali na capa ou nos primeiros segundos do seu vídeo é conversar com algum problema, algum desejo, alguma crença, alguma polêmica, começar contando uma história ou mexer com a curiosidade do seu público. Então, na capa, se vocês olharem ali meu perfil, vocês vão perceber que eu nunca tô falando diretamente sobre o meu produto ou tô vendendo alguma coisa. Eu sempre tô trazendo algum assunto do tipo... o que Dubai o seu negócio tem em comum? Ou 5 motivos pelos quais empreendedores estão desistindo de viver do digital.
é algum assunto que vai mexer com problema, com desejo. As minhas alunas, por exemplo, eu tenho um post de uma aluna que fez muito sucesso, que é sobre não aplicar Botox. Então, a gente nem sabe o que ela vai vender. Ela, na verdade, vende yoga facial. E aí, na capa, ela traz essa polêmica de que Botox é um vilão, não aplique Botox. Então, o início desse conteúdo, o papel dele é chamar a atenção. E a partir daí, a gente vai ou contar uma história, ou trazer uma narrativa que tem o objetivo de defender uma tese. Defender uma ideia que você tem. Você tem uma crença, por exemplo, do porquê que o Botox é péssimo para uma mulher. E aí você vai defender essa tese. Lá no final desse carrossel, é nessa conclusão que você vai chegar. E você vai apontar para um caminho. Qual é a solução, então? Aí você faz o convite, que é o convite pro yoga facial, por exemplo, para reduzir linhas de expressão e rugas sem deixar os seus músculos flácidos, sem interromper o desenvolvimento da sua musculatura. Aí eu não sei tecnicamente como falar. Mas a ideia é essa, chamar a atenção no primeiro momento, mexendo com essas emoções, porque quando a gente fala de curiosidade ou descoberta, quando a gente fala de polêmica, quando a gente fala de desejo, de problema, a gente tá mexendo com as emoções e defender uma tese, uma única ideia muito clara, que ali no final você vai chegar nela. E antes de chegar nela, ou você vai contar uma história, você vai trazer uma narrativa que o seu público vai olhar pra ela e vai falar assim, nossa, faz muito sentido isso, já aconteceu comigo. Olha só, eu não sabia que era assim. E aí, quando você chega com a conclusão apontando para uma solução, ele tá pronto para comprar de você. E aí tem vários detalhes que a gente pode colocar dentro dessa narrativa, como provas sociais, por exemplo. Tem várias formas de fazer isso. Eu tenho funis milionários curtinhos, que é um Reels, por exemplo, que tem um Reels com teste de arquétipos, onde o inicinho dele é: o que este teste inédito revela sobre você? E aí a pessoa comente a palavra tal, pra saber, pra descobrir. Eu acho que tá muito na moda essa coisa do comente. Eu comecei isso lá em 2021. E aí a pessoa comenta, e eu vou terminar essa narrativa onde ela vai descobrir. Então, tem um conteúdo de valor, ela vai descobrir alguma coisa, ela vai aprender alguma coisa. Tem um conteúdo de valor ali dentro, mas tem um objetivo claro da venda no final. E aí é isso. Lá no direct, ela não só vai descobrir qual é o arquétipo dela, como também ela vai entender por que aquilo é importante e como aquilo pode ser usado para ela despertar desejo de compra no público dela. E aí até levar à venda ali no final. Então, mas assim, todos os conteúdos, só pra eu entender melhor, que estão num carrossel ou num vídeo, eles, dependente do ângulo que você escolhe, se é uma dor, se é uma crença, se é uma ideia, enfim, eles são preparados para qualquer tipo de público, topo, meio e fundo de funil. Exatamente. É essa a sacada. É esse conteúdo ser capaz de vender. Tanto para um público super consciente que está buscando aquela solução para um problema que tem. Por quê? Porque aquele assunto é um assunto que qualquer ser humano para descobrir. Né? Então, o teste dos arquétipos. O que este teste inédito revela sobre você? Percebe? Ele bem desperta a curiosidade. É topo de funil e também quem é fundo de funil vai olhar só pra ver. Só pra tipo, deixa eu ver aqui. O no final das contas, compra o negócio. O que este teste... Então, pode ser que nem seja empreendedora, mas vai ter as empreendedoras, até porque no tráfego vou direcionar pra elas. Mas percebe? Então, é um conteúdo que vai magnetizar tanto o topo, quanto o meio, quanto o fundo. E no final vai ter uma oferta. Algumas pessoas não estão prontas ali pra comprar, outras estão e é isso. Entendi. Você falou assim, meus conteúdos no final vai ter uma venda clara. Então eu vou entregar um valor, um conteúdo magnético, a pessoa vai sair dali com algo que ela aprendeu, que ela descobriu, e no final vai ter uma venda clara. Mas você já teve alguma trava com venda? E se você teve, como é que você fez pra lidar com isso? Já tive, no início. Cara, eu perdi as contas. Eu acho que eu fiz 17 lançamentos. Talvez eu seja campeã dos lançamentos fracassados. 17 lançamentos fracassados. 17 lançamentos fracassados. Caramba, meu. Sim. Como é que foi isso? Foi desafiador, né? Pra não dizer outra coisa, assim. Eu lembro de, cara, no final dos lançamentos, e deitar e falar com o Robson, né?
Amor, não aguento mais. Porque era uma sensação de muita entrega, muito transbordo, sabe assim, tudo você podia fazer. Chegou o último, eu falei assim, cara, não tem condição. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu entrego o meu melhor. Galera engajada e com muitas alunas, né? Hoje eu sei que, assim, a galera vive isso. É uma realidade da grande maioria, né? Que vê o público lá engajado, envolvido e se entrega, e, enfim. E eu não tinha resultado. E a venda, o pitch, era um momento estranho pra mim. Era um momento que, como teoricamente a gente tem que seguir uma estratégia, a gente tem que seguir determinados passos que teoricamente vão levar à conversão e tudo mais. Esses passos, por mais que eu nunca consegui seguir script, apesar de ter tentado algumas vezes no momento do pitch, mas sempre me deixava tão travada que a coisa piorava ainda mais, que aí eu ficava nervosa, eu não conseguia ser a Lila. Então, tentei seguir scripts, mas mesmo quando não seguia scripts, como tinha que seguir todo um passo a passo ali, acabava que eu não era eu. E isso a gente transmite. Sim. Através de energia, né? Às vezes a gente pensa que ninguém vai perceber, mas percebe. Percebe, as pessoas sentem. Então, chegando num determinado momento, que foi quando eu parei e falei assim, cara, tem que existir outra forma para viver do digital. E se ela ainda não existe, eu vou criá-la. Foi nesse último lançamento que eu falei, pra mim não faz sentido continuar assim, tendo que fazer lives, tendo que me entregar gratuitamente por um longo período sem saber se eu vou ter retorno ou não. Eu não conseguia me enxergar no médio e no longo prazo, vivendo do digital, daquela forma. Então, aí eu falei, cara, eu preciso vender dentro de um conteúdo, sem precisar fazer lives e pitches. Então, foi daí que surgiram os funis milionários. E é por isso que eu passo por todos as etapas ali de uma estratégia de lançamento, eu passo por elas dentro de um conteúdo. Entendi. Mas assim, dentro desses 17 lançamentos fracassados, né? Que fracassados entre aspas, sempre dá pra tirar, com certeza, um aprendizado. E eu tirei, né? Não só um aprendizado, como eu criei produtos a partir disso, né? Perfeito. Então, é exatamente isso. Minha dúvida que fica, Lila, é quais lições você tirou desses 17 lançamentos fracassados? A dor faz parte do processo de crescimento de qualquer ser vivo que existe no planeta, né? Então, uma planta, para ela crescer, ela vai precisar passar por um processo de dor. Da semente até virar uma árvore, ela vai precisar romper com a casca, ela vai precisar passar por esse processo. Então, faz parte o processo do fracasso, os erros, porque é daí que a gente aprende. Se a gente for parar para pensar em qualquer fase da sua vida que você mais cresceu, que fase foi essa? Geralmente é uma fase de bastante dor. É uma fase de muita dor, né? De dificuldade, desafio. Então faz parte. E o ponto é a gente olhar para essa situação que a gente está vivendo, desafiadora, e encontrar nela o aprendizado. Porque é aí que a gente salta. É aí que a gente começa uma nova fase. É quando a gente encontra o aprendizado dentro desse processo. E outra coisa é, cada um vai lidar melhor com uma estratégia, com um formato. Não tô aqui para dizer que, né, funis milionários é o que funciona, ou outra estratégia é o que funciona. Não é isso. Eu sou uma pessoa, já falei com vocês, eu não acredito em verdades absolutas, elas não existem verdades absolutas, por isso que nesse momento eu falei assim, cara, se não existe outra forma, eu vou criar. Porque é só o ponto aqui, o único ponto aqui é, já foi criado ou ainda não? Se não, eu vou criar, porque tudo está para ser criado e para ser construído. Não tem nada pronto, não existem verdades absolutas. Existem ainda infinitas outras formas que serão criadas e descobertas. Então, é isso. Quem está assistindo a esse episódio aqui, um ponto que eu gostaria que ficasse é... Se você tá com dificuldade, se você ainda não teve resultado, não teve sucesso, é você entender que você não é o problema. Esse é o primeiro ponto. Porque se você fica achando que você é o problema, aí de fato, dificilmente você vai conseguir.
Porque você desiste de si mesma. Você entende que eu sou o problema. Então, não tem solução, não tem estratégia. Você não é o problema. O seu desafio pode estar numa forma que não funciona para você. Como era o meu caso. Então, tem esse olhar, sabe? Mais desbravador, mais otimista e confiante. 2 características de um protagonista que são pessoas que fazem história, deixam um legado e realizam aquilo que se propõe. São pessoas autoconfiantes e são pessoas que se conhecem muito bem. Então, elas se garantem. Onde elas põem a palavra delas, e elas não se garantem porque eu simplesmente me garanto. Não, são pessoas que, onde põem a palavra, elas honram. Então, se eu me comprometo, se eu escolho fazer uma coisa, eu vou honrar essa escolha que eu fiz. Quando eu comecei, eu falava com o Robson, eu tenho certeza que eu vou dar certo. Mais cedo ou mais tarde. De um jeito ou de outro. Pode ser que demore. Pode ser que seja mais... Não sei qual vai ser o tempo. Vai ser o tempo que eu precisar. E cada um aqui vai ser o tempo que precisar. Se você tomar essa decisão, se você decidir isso, tomar essa decisão férrea, se você acreditar que você é capaz, vai ser desafiador, você vai passar por fracassos, por desafios e vai aprender com esses desafios. Mas se você toma essa decisão, tem constância e perseverança, não tem como dar errado. É uma questão de tempo. E cada um vai ter o seu tempo. É legal que você comentou aí que a dor faz parte do processo. E lidar com os fracassos te trazem aprendizados. Então, e para uma pessoa que passou por alguns fracassos na vida, o que você diria para essa pessoa para que possa ajudá-la a superar ou lidar com esse momento de fracasso? Porque você inspira e a sua comunicação é muito... empática. Então, acho que pode trazer bons insights para alguém que tá nesse momento. Que massa, Carol. Então, ontem eu até falei isso nos stories. A maior fonte de dor humana, ela não tá em nenhum desses desafios que a gente enfrenta com relação à carreira, negócio, nem família, nem relacionamento. A mãe de todas as dores, e isso a sabedoria indiana fala, é o nosso fracasso em reconhecermos a nós mesmos como espírito. Então, quando a gente lembra disso, quando a gente lembra que o que a gente está vivendo aqui é um instante, entende? Legal. É algo que passa muito rápido, é um instante. Quando a gente lembra que a gente tem uma alma que é eterna, a gente vê que o nosso problema é tão pequenininho que a gente tem muito mais facilidade de lidar com ele, de superá-lo. A gente tem um papel aqui nesse planeta que é muito maior que esse pequeno problema, por mais que a gente tenha situações de vida muito desafiadoras. Eu tenho certeza que a minha história não foi mais difícil que a de ninguém. Eu tenho certeza, sempre tem, né? Quem tenha passado por desafios muito maiores. Eu tive os meus, fui mãe solteira, fui mãe aos 19, dos 19 para os 20 anos. Nunca recebi pensão do pai da minha filha. Então, eu tinha que lidar com a maternidade, com a faculdade. Não parei nem um minuto a faculdade. Eu lembro de uma conversa do meu pai comigo. Quando eu dei a notícia, né, que tava grávida, e com base naquilo que meu pai sabia até ali, ele falou, nossa, agora vai largar a engenharia, vai acabar a carreira, coisas do tipo. E eu pensei na hora, então, muito pelo contrário, o senhor vai ver que eu vou mudar o que você pensa com relação a isso. E eu formei 6 meses antes da minha turma, fui destaque acadêmico. Não tô falando isso mas para as pessoas entenderem que uma vez que a gente decide, e se a gente tem constância e perseverança, e a gente acredita na gente, que a gente é capaz de superar esse desafio, a gente chega lá. Então, por mais desafiadora que seja a sua situação, e eu tô falando isso porque lá com os meus 19 para os 20, eu sentia, nossa, que desafiadora essa situação que eu tô vivendo, e eu sei que eu vou passar. Eu já me visualizava lá na frente, olhando para trás e pensando... Nossa, como eu fui capaz de superar isso. E já orgulhosa, sentindo orgulho de mim, sabe? Então,
O que nós estávamos falando mesmo? Não, você respondeu praticamente. É como você... Como lidar com as frustrações. Pra lidar com as frustrações. Quando a gente se percebe como espírito. É que a gente tem uma alma, a gente tem uma jornada de alma que é muito maior que esse instante de vida que a gente tem aqui, onde a gente pode tornar os nossos desafios, os nossos aparentes problemas, coisas tão pequenas que a gente passa por eles, extraindo aprendizados e se construindo como ser humano pra gente passar desse momento aqui, dessa fase tão rápida, seres maiores e melhores. Perfeito. Que quando chegamos aqui. Perfeito. Uma coisa que ela falou aí também é que você tinha falado um tempo antes, é que na hora de você decidir, você tem que decidir ser otimista e autoconfiante e não desistir. Uhum, exatamente. Né? Legal. Sim. Constância e perseverança. Ô Lila, e como é que foi pra você ser uma mãe solo enquanto tá construindo uma carreira, né, dentro da engenharia que... Eu não fiz engenharia, mas todos os meus amigos falam que é uma doideira. Cálculo 1, cálculo 2, então é uma puta responsabilidade. Você se formou, ainda tinha uma criança pequena, não tinha tanto suporte. Então como é que você fez pra superar esse desafio, que eu imagino que foi gigante, né? Foi. Eu não tava preparada, ninguém, eu acho que nunca tá preparado, né, pra ser mãe, pra ser pai. É sempre muitas descobertas ali. Mas eu realmente, assim, não tinha estrutura financeira, psicológica, nem familiar, no caso, né? Nunca casei com o pai da minha filha. E foi realmente muito desafiadora, mas foi maravilhosa, assim. A minha mãe, eu morei com ela um tempo, depois eu precisei sair, fui morar com a minha avó, então eu ficava pingando de lar em lar. Mas a minha mãe, ela, desde o começo, ela falava assim, olha, a responsabilidade é sua. Então, minha mãe não trocava a fralda, minha mãe não dava banho. Minha mãe fez isso e eu agradeço muito. Porque isso me construiu como mulher, como ser humano, como alguém responsável, alguém protagonista, alguém líder, entende? Então... foi incrível, foi maravilhoso. E é isso que eu tô falando. No momento que a gente tá passando por aquilo, é desafiador e parece, meu Deus, como isso é difícil. Mas pra observar os momentos mais difíceis da sua vida e que você superou, que você passou. Você não se orgulha deles? Nossa, você não vê beleza nesses momentos? É curiosíssimo que ontem eu tava conversando com uma grande amiga, eu tava falando do David Goggins, que é um... sabe, já ouviu falar dele? Não. Ele é um militar americano que ele ficou muito famoso por fazer ultramaratonas, coisas de 200 quilômetros em menos de 24 horas. E aí ele se tornou uma grande inspiração global. Tem livro, best-seller. Hoje ele fala muito sobre essa questão de enfrentar os seus demônios, os seus desafios para evoluir. E aí essa pessoa falou assim, sim, mas qual o sentido de você fazer uma maratona de, 150 quilômetros? Aí o cara sai com, osso fissurado, tornozelo torcido, cheio de, enfim, se mijando pelo caminho, sabe? E eu falei assim, mas você já fez algo muito, 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 muito difícil e completou aquilo? A sensação que dá uma vez que você finalizou, eu corri 10 quilômetros em 1 hora e 1 minuto, na areia. Pra mim foi um absurdo de difícil. Mas quando eu terminei, eu tava todo lenhado. Mas mentalmente e espiritualmente eu tava inteiro, eu tava feliz demais. Então é exatamente isso, né? Talvez na hora você tava ali puta com a sua mãe, pensando, meu Deus, por que eu fiz pra merecer essa situação? Mas uma vez que você passa por aquilo, o nível de força que você carrega é maior do que qualquer nível de força que você experimentou antes, né? Exatamente. Você vai criando uma casca também, né? Isso te constrói. Então, é isso. A gente olha para esses momentos desafiadores. E hoje, né? Qualquer um de nós aqui pode olhar. Você vai ver beleza nesse momento. Você vai ver como, se você usou aquilo... Porque às vezes a pessoa passou por aquilo e continuou no mesmo estágio. Não aprendeu nada. E aí não adianta, ela não vai ver beleza nisso. Mas se ela extraiu algum aprendizado desse processo, ela vai ver beleza nisso. Então, é isso. E a frase do Steve Jobs, né? Que eu já falei aqui, os pontos só se conectam quando a gente olha pra trás. Quando a gente tá vivendo é complicado, né? Mas uma vez que a gente para e olha e fala, nossa, ainda bem que foi desse jeito, né? Sim. Perfeito. Mas, voltando... Você ia falar algo? Não, eu ia fazer a próxima pergunta. O que fez você virar a chave no digital, pra trabalhar com o digital? O momento que eu decidi trabalhar com o digital? Boa pergunta, Carol. Quando eu decidi empreender, eu já sabia que eu ia começar a compartilhar tudo, desde o começo. Mas você acompanhava players, você acompanhava já uma galera que já trabalhava com
com o digital em si? Vendia infoprodutos, mentorias, algo do tipo? Eu acredito que ali em 2017... Eu tinha Instagram já, né? Então, eu via ali outros perfis compartilhando você compartilhava coisas. também a jornada da sua casa. Compartilhei, lá, né? exatamente. Verdade. Desde o momento que eu desenhei ali a plantinha. Eu lembro que a gente morava em Cachoeira de Itapemirim, tava fazendo uma estrada lá. E aí, essa estrada já tinha sido assim... Não, Lila, calma, não vai embora ainda não. Vem cá, vem fazer essa estrada aqui, que é no Espírito Santo, tem praia perto. Quem sabe você não vai gostar. A empresa tentando me segurar, né? E aí, eu lembro direitinho esse dia que eu desenhei a casa. Inclusive, foi numa volta de BH pra Cachoeiro. Uma baixada, que a gente chama assim, obra que eu fui viajar e tal, pra ver a família e tudo. Voltando no avião. E... eu sou uma pessoa muito conectada com o céu, com estrela, com natureza. E na viagem de volta pro avião, olhando pras nuvens e tal, eu comecei a pensar, cara, como eu gostava de desenhar quando eu era criança. E aí eu comecei, sabe, assim, a resgatar algumas coisas. E aí eu cheguei em casa e desenhei essa casa. E aí foi aí que eu comecei. Cara, é isso. Deixa eu resgatar aqui quem eu sou, porque essa jornada aqui já não faz mais sentido. Então, comecei assim. Eu tinha um Instagram pessoal, como acho que todo mundo, não sei, né? Quase todo mundo tem ou já teve algum dia. E aí eu segui ali alguns perfis. Então, mais ou menos, eu via que as pessoas compartilhavam algumas coisas e faziam dinheiro de algum jeito. Algumas, né? Eu não sabia exatamente como. Então, foi isso, assim. Eu comecei um pouco sem fazer a menor ideia de o que eu ia fazer com aquilo. Legal, quando a pessoa é visionária, ela vê oportunidades onde ela estiver, né? Exatamente, sem ficar muito ensaiando ou questionando, sabe? Eu sou muito assim, de experimentar, de ir observando, de ir tateando, de entrar em movimento, de começar. Então, isso, né, dos negócios. Então, deixa eu criar um negócio e tal. E sem paralisar, sem traumatizar, extraindo. Aprendi, é por aqui? Não é por aqui. Por que não é por aqui? Ah, é por causa disso. Então, peraí, vamos mudar um pouquinho, vamos pra cá. E entrar nesse movimento e continuar. Perfeito. Bom, no início do podcast a gente falou um pouco sobre marketing digital. Aí entrou na essência, é a Lila que inspira. A gente falou de umas coisas mais emocionais e agora a gente tá voltando pro marketing. Então, aproveitando que a gente tá no marketing, Lila, o que é que as pessoas que estão nos acompanhando precisam fazer ou saber para vender todos os dias? Elas precisam conhecer o ser humano que tá do outro lado. Então, para quem ele se propõe a vender? Quem é essa pessoa? Como que ela pensa? Quais são as palavras que ela usa? O que ela deseja? O que ela quer? O que ela está buscando? Quais são as dificuldades? Quais são as dores? Quais são as dúvidas? É conhecer essa pessoa. Então, alunas minhas que começam a colocar em prática, uma das coisas que eu falo, porque uma das etapas, quando a pessoa quer escalar e tudo, é a automação, mas uma das coisas que eu falo é, faz no 1 a 1. Começa no 1 a 1. A pessoa vai comentar lá a palavra-chave, o eu quero, e eu comecei muito com eu quero em 2021. A pessoa vai colocar a palavra-chave, vai lá e responde essa pessoa no manual, no 1 a 1. Pra você entender o que ela vai falar, o que ela vai trazer de dúvida, o que ela vai colocar como objeção. Então, é conhecer quem tá do outro lado no nível de usar as palavras que essa pessoa usa. Então, apesar, por exemplo, de falar de branding e de construção de... Branding é uma palavra que eu não uso. Não tem branding na minha comunicação, nem nas capas dos meus carrosséis, nem nos meus reels. Por quê? Porque a grande maioria dos seres humanos não faz a menor ideia do que seja, nem quer isso, nem tá, né? O fundo do funil sabe. Mas se eu tenho algo para entregar para outro ser humano que vai fazer diferença na vida dele, e que ele ainda pode não estar consciente sobre isso, não sabe exatamente o que é, por que eu vou usar uma comunicação difícil e que vai falar com poucas pessoas e que não vai tocá-la de verdade? Então, é conhecer quem tá do outro lado a ponto de saber usar as palavras que essa pessoa usa e de se comunicar como se estivesse aqui a gente conversando como a gente tá. Exato. Legal que você falou de branding, né? Você fez MBA em Marketing, Branding e Growth. Pela PUC Rio Grande do Sul. Como que você aplicou os conhecimentos que você adquiriu lá no seu negócio? Como é que foi isso? Na verdade, eu fiz o MBA depois de criar os negócios. Aí já foi quando eu comecei o A Lila Inspira. Então, eu já tinha criado os negócios. Aí eu falei assim, não, agora que eu quero falar sobre negócio, empreendedorismo e marketing, eu vou procurar alguma especialização
para falar sobre isso, apesar de que a prática, ela é muito mais importante na minha visão que a teoria, então é o que a gente faz, né? Mas é claro que é super relevante e fez muita diferença, então, mas foi depois do A Lila Inspira. Legal. E no caso, você consegue hoje aplicar coisas que você aprendeu no MBA no seu negócio atual? Sim, principalmente neuromarketing, pontos ali que a gente às vezes intui ou tem uma ideia, ou quando a gente aprende num curso fora que não é tão aprofundado, a gente tem uma noção, mas a gente não domina aquilo. Então, um dos professores, assim, que para mim fez uma grande virada no meu negócio foi o Tim Ash, que é um dos maiores especialistas em otimização de conversão, principalmente em páginas de vendas. Então, é alguém que domina o neuromarketing. E então, é isso, assim, fez muita diferença, assim. Do lado de fora, sem se aprofundar, a gente pode ter uma noção e usar alguma coisinha ou outra ali, mas quando a gente aprende de forma mais aprofundada, a gente realmente domina aquilo que a gente está fazendo. Legal. Hoje em dia, você trabalha com quantas pessoas? São 7 no total, comigo. Como que é dividida as atividades lá? Então, todo mundo é home office, né? E aí, eu tenho uma gestora de projetos, tem copywriting, só que um copywriter, né? Só que ainda estamos no processo de treiná-lo para conseguir trazer a minha comunicação e a minha forma de pensar para o público. Tenho uma suporte técnica de plataforma dos alunos, que para mim é muito importante a gente ter esse suporte, dar esse suporte para os nossos alunos, fundamental. Tem o web designer, que faz as páginas de vendas, que é o Thomas, adoro. Então, Márcia, Thomas, Dai. Tem automação e tráfego, tem o Will e o Anderson. E as vendedoras. Tem um time de vendas, que é a Adriele e a Angélica. Legal. E eu. E faz quanto... Expert. Expert. E faz quanto tempo que você tá com esse time? Esse time com 7 desde dezembro pra cá, com o time de vendedoras. Porque ano passado eu fiz mais de 1,5 milhão, quase 2 milhões, investindo 300 mil reais no Botão Promover. E eu não tinha vendedora, não fazia remarketing, não tinha nada, 0. E eu gosto de falar isso, sabe por que eu gosto de falar isso? Para as pessoas entenderem que pode ser simples. Pode ser simples, porque quando a galera começa a estudar demais o marketing digital e tal, não sei o quê, gente, tanta coisa complicada, né? Ferramenta de e-mail marketing super cara, e o tráfego pago no gerenciador com aquela segmentação super complexa de público e tal, não sei o quê. Isso paralisa muita gente. Então, mulheres, infoprodutoras, empreendedoras que começaram a estudar e que sozinhas, sem equipe, começando, quando começam a olhar para esse universo de pontinhos ali para serem criados ou construídos e conectados, ela para e fala assim, cara, isso não é para mim. Não é. Pode ser simples, pode ser muito mais leve. E é isso. Então, ano passado, faturei mais de 1,5 milhão, investindo 300 mil reais, só no Botão Promover. Não tinha essa equipe de 7 pessoas, hoje eu tenho, até porque eu sabia que eu estava deixando muito dinheiro na mesa. Então, o nosso negócio vai passando por vai crescendo assim como nós. Mas eu fiz questão de passar por esse processo, inclusive no ano passado, e simplificar as coisas até para poder chegar para as pessoas e falar, o simples funciona. Sabe? Você não precisa usar o gerenciador. Você não precisa postar todo dia. Você não precisa fazer lives. Então, não fiz lives. Não usei gerenciador. Passei o ano assim para poder chegar para as pessoas e falar, funciona. Eu fiz assim. Foi assim que aconteceu comigo. Muito, muito legal, porque essa é uma visão autêntica de negócio, né? A gente chega no digital, as pessoas elas visualizam o prêmio muito grande, então elas copiam fórmulas. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, eu vou usar esse método aqui. E não param para avaliar que talvez, se eu criar o meu jeito de vender, será que funciona? Então, isso é uma desconstrução. Sabe que investiu mais de 300 mil com o botão promover, vai ter uma galera que vai estar se coçando, tá maluca, mas olha, fez 1,5 milhão dessa forma. Então, ela teve resultado. É legal dizer também que
Cara, como é louco isso, né? De, por exemplo, às vezes as pessoas têm dificuldade, muitas pessoas preferem, por exemplo, marketing direto, que não precisa criar nenhum tipo de conteúdo, pra vender rápido e funciona super. E tem outras pessoas, como a Lila, prefere ter uma comunicação muito mais alinhada com a audiência, com as pessoas que seguem, porque no final das contas ela vai comprar. Cara, Tudo funciona. Exatamente. Esse O método de, sei lá, criar uma comunicação ali que converta no final, na minha opinião, é o mais complexo. Eu também acho. Porque tu tem que conhecer pra quem tu tá entregando aquele tipo de conteúdo, né? Tem que conhecer e aí pronto. Porque a eficiência vai estar na narrativa. Na narrativa, exatamente. E é impressionante, assim. Ontem eu tirei um print que eu falei assim, cara, é muito surreal isso. A galera compartilhando os meus conteúdos nos stories. Isso acontece todos os dias. As pessoas compartilham os meus conteúdos. Mas o mais interessante disso é que são conteúdos que estão vendendo. Sim, tá né? entendendo? Daí, tipo assim, faz um tráfego gratuito pra ti, né? Emissores de tráfego. Isso é legal, cara. Porque o conteúdo, ele é inspirador. Ele tá falando ali de uma questão. Ele ainda não tá vendendo. Ele vai vender lá no direct, por exemplo, sabe? Mas aquilo foi tão inspirador. Ou aquilo falou uma verdade que aquela pessoa vive. Que ela se identificou e ela vai lá e compartilha. Então, isso é surreal, é incrível. E vai muito do objetivo que cada um tem. Então, o legal de fazer assim é que você constrói uma comunidade de pessoas ali que te acompanham. Então, é interessante demais isso. Ontem, uma seguidora compartilhou nos stories dela, né? Falando que ela tava fazendo um detox de redes sociais e tudo. E que ela seguia 3 pessoas. 3 pessoas só. E uma das 3 sou eu. E, teoricamente, hoje, eu acho que 60% do meu conteúdo, ou 70%, tá vendendo. Só que desse jeito. E eu sou uma das 3 que ela segue. Se eu fizesse só conteúdo de venda, ela provavelmente não ia me seguir, né? Então, eu acho isso muito legal. Muito, muito legal. De fato, Lila inspira. Lila inspira. Muito legal. Gente, eu adorei vocês. Eu já falei que eu tô muito feliz de estar aqui. A gente também tá Nós feliz. também estamos muito Top, felizes de te receber. Inclusive, pra quem não sabe, a Lila veio porque ela bateu 1 milhão na plataforma, Verdade. tá? Parabéns, Isso aqui ela Lila. tá recebendo a premiação de 1 milhão. Então, Lila. parabéns por isso. Parabéns. E eu falo, de verdade, eu falo isso com os meus alunos, já falei. Pode ser que amanhã mude, hein, que o Wi-Fi continue me atendendo muito bem, como vocês atendem. Mas eu costumo falar lá com as minhas alunas e tudo, que me perguntam, Lila, por que você prefere que o Wi-Fi... eu ainda vendo um pouco por outra plataforma, mas eu falo, cara, melhor atendimento, melhor suporte... Melhor serviço, sem problemas de integração, que eu acabo usando uma outra plataforma para os meus conteúdos, porque já tava. Então, eu não tenho problema, e fora isso daqui, né? Experiência, né? Então, eu adoro. Que legal, que bom que você tá curtindo. E ainda tem mais coisas hoje, depois do podcast. Mas não terminamos porque temos uma caixinha de perguntas. Topa responder? Claro. Jinx. Lógico. Olha, a primeira pergunta... aqui na hora de falar, às vezes a gente fala as coisas igual. Mas quando a gente começou, a gente falava mais coisas iguais. Verdade. Será que a gente tá perdendo a conexão? Não, vocês estão ganhando a identidade de cada um pouco mais. Verdade, a Lila tem razão. Olha, Lila, a primeira pergunta do @eufernandamaia. Como ter disciplina, atrair o público certo e conseguir gerar desejo imediato? Temos várias perguntas numa mesma pergunta, né? Como ter disciplina. Calma, vão separar. Como ter disciplina? De repente, eu acho que pra criar esse tipo de conteúdo. Ela falou como ter disciplina, atrair o público certo e conseguir gerar desejo imediato. Pronto, então eu vou separar em 2 perguntas. Uma é como ter disciplina e a outra é como atrair e gerar desejo imediato. Boa. Sobre disciplina, eu era uma pessoa que estava identificada com a personalidade de não tenho disciplina. Eu era essa pessoa que até pouco tempo atrás entendia que não tinha disciplina. É uma questão da gente ter clareza de onde a gente quer chegar, do que a gente precisa para chegar nesse lugar e tomar essa decisão. Se comprometer com isso. Se enxergar como líder da sua própria, senhora de si mesma, senhor de si mesmo. Se eu não tenho autodomínio para liderar a mim mesma, eu não tenho como liderar outras pessoas. Eu não tenho como ser essa pessoa que tá na internet, por exemplo, se comunicando e liderando uma comunidade. Então, para mim é isso. É essa pessoa ter a clareza de onde ela quer chegar,
Por que ela quer chegar, o que ela tem que fazer para chegar até lá e tomar essa decisão. Eu sou essa pessoa. Eu costumo falar com quem me acompanha que qualquer virtude humana, ela já está dentro de mim. Basta eu acessar. Porque nós somos parte do todo. Eu, você, a gente tem a mesma origem. Lá no Big Bang, vamos pensar lá no Big Bang, quando houve aquela explosão e aquela energia toda viraram várias partículas e daí surgiu vida e por aí foi. Nós viemos desse mesmo lugar, nós somos um pedacinho do todo. A gente é um pedacinho de todo. Então, todas as virtudes humanas, elas estão dentro da gente. Acontece que ao longo da vida, a gente vai se identificando com uma determinada personalidade ou com várias personalidades, com base naquilo que a gente vai ouvindo, com base nas experiências que a gente vai vivendo, na família, na cultura, sociedade e tal. E a gente entende, por exemplo, que a gente não tem disciplina e que disciplina pra gente é algo muito difícil. Eu sou alguém que agora, em 2023, apesar de ter sido no passado alguém que achava que não tinha disciplina, sou alguém super disciplinado. Então, disciplina pra mim é isso. Ela decidir que ela já é essa pessoa disciplinada. E honrar cada dia como essa pessoa disciplinada. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: quem você precisa ter, quem você precisa ser pra merecer a vida que você deseja ter. Quem você precisa ser pra merecer a vida que você deseja ter. Então, se eu desejo ter resultado e não sei o que e tal. Quem você precisa, vou anotar. Quem você precisa ser para merecer a vida que você deseja ter. É muito fácil a gente desejar as coisas. Eu quero ter coisas. Eu quero ter resultado, eu quero bater 1 milhão, eu quero viajar, eu quero ter um relacionamento perfeito. Mas quem eu preciso ser? Se eu ainda não cheguei nesse lugar que eu tô querendo, é porque tá faltando eu ser alguma coisa. Que eu ainda não fui. Que eu ainda não sou. Só que, na verdade, eu sou. Eu só preciso acessar isso, porque eu tenho essa virtude. Percebem? Uhum. Então, pra mim, disciplina é isso. É ela decidir se comprometer em honrar esse compromisso. Honrar a vida dela. Acessar essa virtude que ela já tem. Já foi dada a ela. E sobre atrair e despertar desejo é através dessa comunicação, onde eu uso as palavras do meu público. Eu uso os termos que ele usa. Então, quando eu abro uma caixinha de perguntas e pergunto qual é o seu maior desafio com relação a XPTO, por exemplo. O jeito que a pessoa fala, que as pessoas falam, as palavras que elas mais usam, são as palavras que eu vou trazer para minha comunicação. Essas palavras vão magnetizar. Então, o atrair é isso. E o despertar desejo tem a ver com defender essa tese, essa ideia. Mexendo e trabalhando ali com as emoções, alcançando o inconsciente. Aí tem vários caminhos que a gente usa, várias ferramentas que facilitam esse processo. Símbolos, arquétipos, são algumas delas que podem contribuir com isso. Mas aí a gente entraria numa outra esfera aqui que ia delongar demais. Bom, cara, eu adorei essa resposta. Eu também. Pergunta do Não, na verdade, pergunta da Julia Roberts 06. Nossa. É possível vender muito com um único funil? É possível vender muito com um único funil. Não tem limite. Ela vai colocar, se não tiver uma audiência muito grande, ela vai colocar tráfego e aí ela pode vender 200, 500, ela pode vender muito. Um limite que tem para essa estratégia, que depois de muito testar e muito investir, que eu identifiquei, quando a gente usa automação, é a gente não investir mais de R$5.000 por dia em um único conteúdo, em um único funil. Porque isso começa a dar bug na automação, pode gerar bloqueio no direct, ali no envio de mensagens. Então, existe um limite de investimento em tráfego por dia e aí, consequentemente, um limite no faturamento diário dessa pessoa. Mas, enquanto esse conteúdo estiver funcionando, e também depende do tamanho do público dessa pessoa, né? Algumas trabalham em nichos com um público muito pequeno. Então, sei lá, eu já tive aluna que atuava falando com o público para terapeutas ocupacionais infantis. Então, aí eu comecei a investigar. Peraí, vamos ver o tamanho do público. Terapeutas ocupacionais, vamos ver quantos são no Brasil. E aí começamos a investigar e entendemos. Era um público muito pequeno. E aí a gente expandiu. Então, tem esses fatores, né?
tamanho do público dela, mas principalmente, sem analisar esse ponto, ela vai colocar o funil dela para rodar, e se o público for grande, enquanto estiver tendo resultado, não tem problema, só lembrando desse investimento diário aí, que é legal chegar no máximo até R$5.000 por dia, se for ali dentro do Instagram, usando automação. Show. Pergunta do Carlinhos Farias. Funil Tripwire ainda funciona hoje em dia? Não faço a menor ideia do que seja. Nem eu. Nem eu. Eu também. Eu acredito que alguns players de gestão de tráfego tenham vindo aqui e tenham comentado por cima o que é, mas nós não nos aprofundamos nesse termo. O Marcelo tá vendo aqui, ó. Google. Eu já penso funil Tripwire, já penso na Tupperware. Tupperware, mesma coisa que eu pensei. Inevitável. Minha mãe fala, o Google, o pai dos burros. Vamos lá. Um funil... Pô, propaganda. Sacaneou. Bem na hora. Viu? Um funil Tripwire... Eu tava com wire, porque você voltou pro wire. Um funil Tripwire é um funil popular... É um tipo popular de funil de vendas por um bom motivo. Ele funciona. Okay. Deixa eu procurar a parte que que ótimo. Explicou pra gente. No, complexo. Prefiro os funis milionários mais simples, gente. Clicar lá no botão impulsionar. Promover. Vai nessa. Vai por Ficou bem simples essa página aqui. Ele fala, a ideia por trás de um Tripwire é simples. Fazer uma oferta irresistível de baixo custo para conquistar um novo cliente. Se essa questão... um Tripwire. Então é como se fosse um produto de entrada barato para depois alcançar pessoas lá na frente. Então, sim. Então eu faço isso sem saber. Ela faz isso sem saber. É quando eu vendo os meus workshops. Mesma coisa, assim, no início do ano passado eu comecei a fazer workshops pagos. Foi quando eu decidi não fazer mais lançamento. Aí eu falei, não faço mais nada de graça, tem que pagar. Aí eu comecei a fazer workshops pagos. Como se fosse CPL? Conteúdo para lançamento, só pro seu workshop para compartilhar os conhecimentos. Não, é o meu workshop para gerar a transformação que eu prometi. Perfeito. Ao longo do workshop, eu vou conectando com o produto que eu vou apresentar, que todo mundo já sabe que eu vou apresentar no final. Vou despertando o desejo. Então, por exemplo, eu fiz workshop no ano passado de narrativas. Então, era o workshop dos Funis Milionários, série Narrativas. Lá dentro do workshop, a gente foi construindo uma narrativa junto, passo a passo, desde o título até o final, que leva à conversão. Então, a gente, desde identificar o público, desvendar quais são os problemas, tudo, desde o comecinho, a gente focou em narrativas. Então, dentro do workshop, as pessoas aprenderam a construir uma narrativa que vende no final e que ela pode usar dentro de um funil milionário. Só que é só narrativa. Se ela quisesse, por exemplo, aprender a automação, ou se ela, que aí eu ia falando, olha, beleza, a narrativa você sabe. Agora, se você não tem um produto forte e uma oferta bem feita ou uma oferta irresistível, você pode fazer a melhor narrativa do mundo. Mas você não tem um produto forte, seu produto é fraco, você não sabe fazer uma oferta. Então, eu mostrava a necessidade de desenvolver ou fazer as outras etapas do processo. E aí, eu falava com ela, dentro dos funis milionários, quanto você, quanto vê, tarará. Então, é isso, assim, eu fazia o Tripwire. Então, o workshop seria o seu produto de entrada. Tu cobrava alguma coisa ou tu fazia workshop gratuito? Não, cobrava 147. Legal. Você ia falar algo mais? Não. Então, antes de ir para a próxima, então, até para contextualizar, hoje, o chamado funil Tripwire é o nome bonito para o produto Abre Carteira. Então, existem muitos produtores que fazem isso. A gente recebeu, inclusive, aqui, essa semana, a Rafaela Venância, que vende produtos super, super, super baratinhos, coisas abaixo de R$30. E uma vez que a pessoa tem um contato com ela, às vezes você nem vai conseguir ter lucro no primeiro produto. Mas uma vez que essa pessoa comprou, ela deixou o e-mail, ela entrou no seu funil, você vai bombardear ela com ofertas e, eventualmente, vai dar ROI. Outro exemplo muito grande que a gente tem disso é um dos maiores produtores do Brasil de PLR, o Kaique. Ele tem uma das maiores mentorias, tem mais de 40 mil alunos hoje. E no último lançamento, ele primeiro entregou um conteúdo de muito valor, só que com um preço muito pequenininho, que fez uma base gigante, e depois vendeu a mentoria dele com um preço mais alto, o que fez ainda um estrondo no mercado. Então, sim,
funil Tripwire continua funcionando, não sei quanto, talvez tenham pessoas que vão chegar aqui e falar, funciona X, Ou Y, vão mudar de nome também, né? Vão mudar de nome. Eu nem dava esse nome. Marcelo, você até ouvido. me lembrou um ponto importante, assim, pra mim foi incrível. Passei o ano inteiro passado fazendo esses workshops, né? Ou seja, é o meu produto de entrada, eu ainda faço esses workshops, mais ou menos a cada 2 meses. E o que eu falo com as minhas alunas é, o que de mais incrível eu vi fazendo esses workshops. Se eu não tivesse feito esses workshops, eu não teria tido a visibilidade e o reconhecimento que eu tive no mercado com o meu produto, ou com o meu posicionamento, ou com os funis milionários, assim. Eu só passei a ser conhecida como a Lila dos Funis Milionários depois dos workshops, porque cada workshop eram 700, 1.000, 2.000 alunos que estavam ali pagando para estar ao vivo comigo. Então, uma grande vantagem desses workshops é que a galera cansou de evento gratuito. Quer dizer, ainda tem quem assiste, não tô aqui para falar, mas eu percebia, sentia isso muito. Lá em 2021, eu sentia isso, cara. Cada vez menos as pessoas estão em lives e tal. E eu percebia muito isso. E a grande vantagem do workshop é que ela pagou pra estar ali. Então, ela vai estar ali. Comprometimento muito maior. A taxa de comparecimento dos meus workshops é em torno de 75%. E quando eu fazia evento gratuito, era 5%. O último foi, tipo, 5% de comparecimento. Uau. Então, é absurdo. Então, a pessoa tá ali, de fato, ela vai estar com você, ela vai aprender com você, você vai trazer uma transformação para ela e com isso você vai ter uma base de clientes muito grande com esses produtos de entrada. Pode ser um workshop ou pode ser outra coisa. Mas eu adoro a ideia do workshop, porque como você vai estar ali ao vivo, vai fazer uma coisa prática junto com as pessoas, e é outro ponto que eu tenho falado também, uma grande tendência de mercado, são entregas, seja mais personalizadas, seja ao vivo, seja uma coisa ali customizada sendo feita na hora. Muita gente já tá meio saturado, já tá um pouco cansado, porque a nossa atenção tá cada vez mais desafiadora, né? A gente tá cada vez menos atento, cada vez mais disperso. Então, sentar e assistir um curso tem sido desafiador para muita gente, que começa e não termina, né? Ou nunca nem abriu um determinado... Quem aqui já comprou um curso, nunca nem abriu esse curso, tá lembrando aquele curso que tá parado, né? Na plataforma ali na área de membros? Pois é, tipo isso, né? Então, um evento ao vivo, ele traz essa ideia de algo que vai ser feito na hora, uma novidade, algo inédito, igual um show, né? Então, é muito legal. Boa. Antes de finalizar aqui a caixinha de perguntas, tem um comentário aqui da @Bordadolândia. Ah, falei certo. Ela é minha aluna. Quero mandar um obrigada pra Lila. Lancei meu primeiro curso em janeiro e fiz 12 mil na primeira turma. Sem tráfego e sem lançamento. Ganhei minha pulseirinha da QIFI. Obrigada por me fazer acreditar que eu dava conta. Lila, eu tô dando conta. Agora eu quero minha plaquinha de 100k, Águia Soberana. Ai, Imagina que ela fez assim, Águia Soberana. Parabéns, Águia Soberana. Maravilhosa. É a Amy. Eu sei o nome das minhas alunas quase que todas. Amy. E ela não é mentorada. É mesmo? É, aluna dos Funis Milionários. Uau. Legal. Muito bom. Agora, pra finalizar a caixinha, a pergunta da Marina_Mafra11. O que não pode faltar em um funil que vende muito? A tese. A tese. Essa ideia, essa sua crença, aquilo que você acredita e que você defende, você defender essa tese dentro desse conteúdo. Porque a gente precisa, olha só, quem tá do outro lado tem lá as ideias dele, tem as crenças dele, tá na inércia, tá lá convivendo com seus desejos ali, com seus problemas, com as suas crenças. O que vai fazer essa pessoa sair do estado atual que ela está, da inércia, e tomar a decisão que vai mudar alguma coisa na vida dela, porque só o fato de eu tirar o dinheiro do meu bolso e decidir investir em você ou no seu produto, isso vai me trazer alguma mudança. No mínimo, vai sair um dinheiro da minha conta. Então, é uma mudança que vai acontecer. Para essa pessoa sair da inércia, ela precisa estar convencida de que aquilo faz total sentido, que é aquilo que ela precisa, que aquilo vale a pena. E isso está na tese que você vai defender, a ideia que você vai defender dentro desse conteúdo e que vai apontar para uma solução. Então, se eu tô falando de um problema,
dentro da minha narrativa, se eu escolhi um problema e depois quem quiser olhar lá se você ver ali meus conteúdos, você vai perceber que alguns, já na capa, tô falando de algum problema. Ou eu tô falando de algum desejo. O jeito mais fácil de despertar desejo de compra no seu público. Isso eu tô falando de desejo. Ou quando eu falo de por que o seu cliente desiste da compra. Tô falando de um problema. Então, se você olhar ali, hora eu tô falando de problema, hora eu tô falando de desejo. Se eu estiver falando de um problema, a minha tese, por exemplo, ela vai defender o porquê que aquele problema acontece. Ela vai provar por A mais B e vai fazer sentido na cabeça de quem tá do outro lado. Sentido no sentido de fazer sentir, inclusive. Não é só no lógico e no racional. Vai conversar com essa pessoa, fazendo ela entender. Você já passou por isso, isso e aquilo? Já aconteceu isso com você? Sabe por que isso acontece? É por causa do tarará, como se fosse uma conversa. Então, essa tese vai explicar por que aquele problema acontece e qual é a solução para resolver aquele problema. Então, não pode faltar essa tese. Perfeito. Show. Lila, para finalizar de verdade, nós não. Peraí, vamos cantar, gente. Não, cantar não. Cantar não. Com vocês. Olha, pra finalizar de verdade o nosso episódio, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva. Então, você topa responder? Topo. Com o ursinho, pode? Pode. Então, vamos imaginar agora que você vai fazer um anúncio, que pode ser feito pelo botão impulsionar também, mas que ele não vai ser só divulgado no Instagram, ou no Google Ads, por exemplo, Facebook Ads. Ele vai sair em todas as plataformas de comunicação possíveis, sejam elas digitais ou até mesmo físicas. Então vai estar em Google Ads, Facebook Ads, vai estar em outdoor, vai estar na rádio, vai estar na televisão, em todos os lugares. E esse anúncio vai carregar uma mensagem sua para a galera que está iniciando hoje no marketing digital. Então, que mensagem seria essa? Caraca, vocês vão cortar isso aqui pra dar uma pausa pra eu pensar ou eu tenho que responder agora? Vai no flow. Uma mensagem que vai aparecer em todos os canais possíveis, físico, digital. Todos os níveis de consciência possíveis. Entendi. E é pra quem tá começando. No marketing digital. Vai receber uma mensagem sua. Uma mensagem da Lila que inspira. Eu penso na frase que eu falo sempre e que pra mim é o ponto mais importante, porque estratégia, passo a passo, isso existem infinitos e essa pessoa vai encontrar, se ela procurar, ela vai encontrar aquilo que vai fazer sentido pra ela. Mas pra mim é quem você precisa ser pra merecer a vida que você deseja ter, o resultado que você deseja ter, o negócio que você deseja construir. Então, antes de pensar e de colocar esse resultado, esse negócio como seu maior objetivo, você precisa, ao mesmo tempo, estar pensando o tempo inteiro quem eu preciso ser para chegar lá e que eu ainda não acessei, que eu ainda não fui. Se você não se desenvolver como pessoa, como ser humano, se você não desenvolver sua mentalidade, se você não se elevar, você pode até conquistar um resultado pontual, mas ele não vai ser médio, longo prazo. Ele não vai perdurar. As chances de você desistir no meio do caminho, as chances de você não ter estrutura para continuar, são gigantes. Então, para fazer sentido, até porque ao final da vida, você não leva nada do que você tá vendo, nem o seu negócio você vai levar, nem o dinheiro, você não vai levar absolutamente. A única coisa que você vai levar daqui, e a única coisa que de fato você vai deixar e que vai perpetuar, que não há tempestade que acabe, nada vai destruir, é o ser humano que você se tornou, e o exemplo que você deu para outras pessoas que vão passar para outras e para outras e para outras. Então, quem eu fui, quem eu cheguei até aqui. Então, se a minha vida acabar hoje, eu vou olhar para trás e eu vou chegar a essa conclusão de que valeu a pena e que eu construí, que eu deveria ter construído, ou a minha vida vai se esvaziar porque eu só foquei nas coisas e eu não me tornei um ser humano melhor. E eu não deixei exemplos. E eu não tô levando, não tô saindo daqui com a alma maior. Sabe? Então,
eu deixaria esse recado. Quem você precisa ser para merecer o negócio, o resultado, a vida que você deseja ter. Não se esqueça disso. Uma Muito salva bom. de palmas. Muito bom, eu juro que eu pensei nessa frase. Inspirador. Demais, velho. Não poderia Não ter podia ter sido sido diferente. outra frase, realmente. Ai, Não gente. poderia. Exatamente. Até eu tô saindo inspirada daqui. Ai, meu Como Deus. não? Não Que tem legal, como, né, então, gente? Não Cumpri tem minha como. missão, tá vendo? A minha isso aí, missão. cara. Tô aqui, gente. Minha missão tá no podcast. É isso que eu falei com vocês outro Sim. dia, né? Tá tudo conectado, assim. Não é algo que eu crio pra fazer só lá no meu produto que eu vou vender. É algo que eu vivo, é algo que eu acredito, é algo que eu faço aqui, eu faço na minha casa, eu faço com meu pai, com quem for. É algo que eu sou. E você é. Então, aquilo que a gente coloca no nosso produto, no nosso negócio, essas coisas não podem estar separadas, não devem estar separadas. Para fazer sentido, para a jornada ser leve, ser prazerosa, a gente precisa conectar todos esses pontos. Legal. Mas não terminamos também, né? Por quê, Marcelo? Temos presentes aí, ó. Temos presentes pra Lila. Temos presentes. Eu não sabia disso, gente. Tô sabendo agora, juro. Sempre tem uma surpresinha com a QIWIFI. Pra agradecer sua presença aqui, ilustre presença. Mais presente, né? Porque eu tô sendo presenteada desde a hora que eu cheguei. Aqui um presentinho pra você e pro Robinho Olha, também. Que delícia! Ai, aqui é seu, aqui é do Robson. Nossa! Olha Isso. só! Uns mimos. Lembra que eu falei que era difícil fazer dieta aqui com a QIWIFI? Gente, é Ele difícil estava certo. mesmo. É. por isso. Tá vendo por que eu Esse só aqui é seu, como Robson. proteína nos dias de KiwiCast? Que são quase todos, né? Exatamente, 3 vezes na semana. É complicada já a rotina aqui. Nada A gente reclamar. vai distribuir para os membros da família, o cachorro e tudo mais. Gente, eu acabei de entrar eu tô de dieta. Cadê meu nutricionista? A gente não vai comer tudo, viu? Nossa, olha isso aqui, velho. Não. Chocolate ao leite. Eu preciso achar essa loja. Pra eu comprar as coisas pra mim. Olha, Eu lá fui no- lá ainda. Você não foi? Então vai, porque vai fechar. Oh my God, no Atlântico. É. Vai ficar só com e-commerce. Amei, gente. Entendi a tempo. Obrigada. Não, mas é literalmente pra agradecer a sua presença. Foi um podcast incrível. A gente já sabia que ia dar bom antes de começar, eu te falei. Mas agora tá comprovado. Então, muito obrigado pela sua presença, Lila. Que não seja a última. Que a gente possa sentar Sim. aqui outras vezes. E pra galera que te acompanha, como é que eles podem te encontrar? Qual é o seu arroba? Vai aparecer aqui embaixo. @AlilaInspira. Eu que agradeço a você, Marcela, a você, Carol. Agradeço ao Lucas. Agradeço ao Pedro, que está ali na mesa. Agradeço a QIWIFI. Agradeço a quem tá assistindo, a quem chegou até aqui no final. Então, provavelmente, você saiu daqui um pouquinho mais inspirada ou inspirado. E eu espero continuar fazendo isso ao longo de toda a jornada, enquanto fizer sentido, enquanto for esse o meu papel, a minha missão aqui. Espero voltar em breve. Me convidem! Cadê o dono da QIWIFI? Como é o nome dele? Arthur Ribas. Arthur Ribas, estamos aqui, olha, para participar de outros podcasts. E eu já falei, não sei se em Dubai tem ou não tem podcast, entrevista quando bate 10 milhões, mas muito provavelmente nosso próximo encontro, se ele não me chamar antes, é lá. Nos Comenta vemos em aqui Dubai. embaixo aqui se você é interessante pra você ver uma entrevista em Dubai. Boa. E pra galera que ficou com a gente aqui até o fim, Carol, o que é que eles têm que fazer? Primeiramente, parabéns, que eu tenho certeza que você saiu daqui muito mais inspirado, porque eu tô aqui, minha cabeça tá explodindo. Oh, yes. Ó, tô muito inspirada, sério, muito. Eu tô muito agradecida que eu vou passar o resto do dia com você, uma vibe boa. Então, se você chegou até aqui, parabéns, dá like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não tiver se inscrito, porque outros vídeos podem aparecer aqui, como esse aqui, inspirador, não sei se igual, né? Ó, igual não vai ter. É. Igual, cada ser é Difícil. único, né? É. Então, Então, comenta aqui embaixo quais são os maiores insights que você pegou desse podcast, além de dizer se você quer ver um podcast lá em Dubai. E eu te vejo onde? No próximo KiwiCast. Tamo Valeu. junto.